deixa ligado o sonzinho é Tá. bom. Então vamos lá, vamos começar hoje, depois de férias, tivemos férias no mês de setembro, né? Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas para quem está chegando ao grupo agora, né? Lembrando que esse é um grupo de mulheres, um grupo de autodesenvolvimento para as mulheres, onde a gente fala sobre assuntos, temas do universo feminino. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está aqui reunidas uma vez por semana, agora às segundas-feiras, às 19 horas, falando sobre assuntos que dizem respeito à nossa saúde física, mental, espiritual, social, né? Trazendo a neurociência também para a gente conversar com bases científicas, né? Não é achismo, não é, eu li no Instagram alguma coisa, ou eu li nas redes sociais. Não, a gente está sempre amparada pela ciência, ciência do cérebro, então, a neurociência, né? Que tem pesquisa, que fala sobre dados, que fala sobre estudos, e em cima disso a gente vai falando sobre temas que são importantes no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada, né? E no nosso autocuidado, que é o que nos guia nesse grupo. Quero agradecer também as participantes que estiveram no nosso evento presencial. Nós fizemos um café maravilhoso, tive o feedback de vocês, né, da importância que o grupo tem para esse olhar que nós precisamos ter para nós mesmas, né? Eu costumo dizer assim que eu escuto muito no consultório quando as pessoas dizem assim: quando der eu vou fazer tal coisa. Quando der, eu vou me cuidar mais. Quando der, e não é assim, né? Autocuidado, autodesenvolvimento, precisa ter um momento, um horário marcado na nossa agenda, precisa ser uma prioridade que a gente traz de alguma forma para a nossa vida, porque senão esse quando der não vai acontecer nunca, né? Quando der, eu vou dar uma volta, vou dar uma caminhada. E quando que dá? Né? Sempre tem uma coisa mais importante, sempre tem um incêndio para apagar, ou quando não tem nada, o nosso cérebro nos indica princípio do prazer e economia de energia, que esse é o nosso piloto automático. Então, o nosso cérebro, ele tem esse piloto automático que é assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer e que eu não gaste muita energia. Então, a gente acaba sempre fazendo as mesmas coisas, né? Se esticando no sofá, assistindo alguma coisa, ou deitando na cama, né? E deixa as coisas que são mais trabalhosas, digamos assim, para quando não tiver mais jeito. Não é isso que a gente quer, não é assim que a gente constrói saúde e não é assim que a gente traz o autodesenvolvimento para a nossa vida. Precisa de intenção e precisa de planejamento. Outro aspecto que é importante da gente lembrar, principalmente no tema que nós vamos falar hoje, tcharam! Qual é o tema que nós vamos falar hoje? Hoje e esse mês de outubro, nós vamos falar sobre alegria. Por que alegria? Porque alegria é um sentimento que a gente precisa trazer para a nossa vida como uma forma de equilibrar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, né? E a alegria não é um sentimento que venha assim de maneira, talvez não vem da maneira como a gente gostaria que viesse, de uma forma espontânea. A alegria, ela acaba ficando muito limitada a momentos que a gente não está trazendo propositadamente para a nossa vida. Ela acontece assim, hoje eu vi uma coisa engraçada, eu dei um sorriso, eu dei uma risada, né? Então, a proposta desse mês de outubro
é que a gente vá buscar a alegria e traga para a nossa vida todos os dias. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Claro. É possível a gente trazer a alegria para a nossa vida, é possível a gente aumentar a alegria na nossa vida, e é possível a gente praticar a alegria, mas a gente tem que saber como. Então, eu vou começar aqui a dividir a minha tela com vocês, para a gente entender do que é que nós estamos falando, afinal de contas, né? Então, a alegria como sendo um sentimento que nós podemos sim praticar, queremos praticar, né? E vamos aprender as formas, como é que a gente faz para trazer alegria para a nossa vida. Então, tá chegando aí a tela e cá estamos. Eu escolhi um slide assim colorido, né? Porque a alegria ela deve ter todas as cores possíveis, né? A alegria é para ser um sentimento que é maior, é expansivo, é contagioso e que se a gente entender, então, se a gente entender que o nosso cérebro tem um piloto automático responsável sempre por prestar atenção às coisas que não estão funcionando na nossa vida. Pequenos aborrecimentos, coisas que a gente deixa de prestar atenção, coisas que a gente. Deixa eu só receber aqui quem é que está chegando. Deixa eu ver. Que a gente para de olhar para muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque o nosso cérebro nos conduz a olhar para os problemas, para as dificuldades, para aquilo que não está funcionando muito bem na nossa vida, né? Então, esse é um grande piloto automático que nós temos, que é o olhar do nosso cérebro para as coisas que estão difíceis, que não estão funcionando, né? Então, Sandra, bem-vinda, dona Inês, já estamos aqui começando, já estamos gravando, sem problema. Então, o nosso tema de outubro é alegria. E eu estou explicando aqui que o nosso cérebro ele tem um foco muito grande em prestar atenção nas coisas do dia a dia que são problemas, são dificuldades, são dores, pequenas dores, dores médias, dores grandes e tal, né? Que é aquele sistema límbico que a gente já conversou outras vezes. Num outro momento eu posso fazer um vídeo e postar para vocês explicando bem direitinho como é que esse sistema límbico funciona, mas ele é basicamente aquele movimento involuntário que a gente faz, né? Assim, é um problema. Não vai dar certo. Eu tenho que me preocupar. Que é o modo luta ou fuga que a gente entra, né? Quando percebe alguma coisa inesperada, uma ameaça. Lembrando que a ameaça, ela nem sempre é real ou verdadeira, ou tem o espaço e a importância que a gente dá a ela, né? Muitas vezes a gente olha para uma situação achando que aquilo é, meu Deus, né? E entra no modo luta ou fuga, eu preciso me defender, eu preciso cuidar da minha sobrevivência. Normalmente, a percepção que a gente tem dos fatos é maior do que o fato em si. E é por isso que a gente está falando aqui esse mês de outubro sobre a alegria, porque a alegria pode sim ser trazida para a nossa vida, construída e aproveitada, né? Contagiando os nossos dias, contagiando os nossos pensamentos. Então, eu vou voltar aqui com a minha tela, vou compartilhar aqui com vocês.
para a gente continuar essa caminhadinha. Então, vamos lá. Autodesenvolvimento para mulheres, né? Continuamos aqui, tem as minhas informações ali. E eu trouxe aqui o desenho, né? Divertidamente, que já está nos streamings, né? Não tá mais no cinema, mas ainda já chegou nos streamings, né? Então a gente pode assistir em casa e tal. E tem essa personagem, que é a Alegria, é essa figurinha, e ela, no desenho, ela tem um papel de liderança, né? Ela que está sempre ali levando a personagem, a Riley, né? Está sempre levando a Riley para lá e para cá, sempre querendo ser a mais importante, a que tem mais influência. E nesse desenho número 2, ela perde muito, né, do seu centro, ela deixa de ser o centro das atenções, obviamente, porque à medida que a gente vai crescendo, vão surgindo emoções como, por exemplo, a ansiedade, o tédio, a melancolia, entre outras, né? Que a gente já sabe que existem aí. Então, vamos entender. O que é a alegria? Olha que legal essa definição, eu peguei lá da Wikipedia, né? Wikipédia. Então, o que é a alegria? Alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, júbilo, satisfação, exultação. Nas pessoas costuma ser expressa através de sorrisos, né? Então, o que é alegria? Não é só, eu tô rindo, hahaha, eu tô rindo à toa, né? Não é só isso. Alegria, veja, é um sentimento de contentamento. Quantas vezes a gente não tem um sentimento de contentamento que passa despercebido? Eu fiz uma coisa, eu já estou mudando de canal porque o meu cérebro está me conduzindo a dizer, isso eu já resolvi, então agora qual é o próximo problema? Isso é legal, mas agora vamos falar sério na vida aqui, vamos resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Sentimento de contentamento com o quê? O que é que me traz contentamento? O que é que me faz sentir essa alegria? O que coloca um sorriso no meu rosto? Prazer de viver. Lembra que nós temos o princípio do prazer e a economia de energia? A gente não está falando desse prazer, não, tá? Porque esse prazer do nosso piloto automático é aquele prazer de comer doce, comer carboidrato, comer só a comida que a gente gosta, fazer só aquilo que a gente quer fazer. Não é assim, né? A nossa vida não é assim. A gente não pode só fazer aquilo que a gente gosta. Mas eu posso sentir contentamento, por exemplo, de terminar de fazer uma faxina. Então, hoje eu fiz faxina aqui em casa, aí eu olho assim e digo, tá tudo em ordem, tá tudo bonitinho, tá tudo limpinho. Isso me dá contentamento. Claro que eu não gosto, eu já contei para vocês que eu não gosto de fazer faxina, né? Mas a sensação de contentamento me traz alegria. Tá tudo em ordem. Dei banho no Oli, ficou cheirosinho. Sensação de contentamento, né? Estou aqui reunindo mais uma vez as mulheres maravilhosas que param a vida para entender que nós temos um papel muito importante na nossa vida e na vida de quem está ao nosso entorno, né? Ao nosso redor. Que papel é esse? De autocuidado, porque se eu não me cuido, vamos lá, se eu não cuido de mim mesma, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Né? Quando a gente é criança, a gente joga essa responsabilidade para os nossos pais, mas quando a gente cresce, hello, né? Essa responsabilidade é pessoal, intransferível. Por que é intransferível? Eu preciso escovar meus dentes, eu preciso tomar banho, eu preciso cortar minhas unhas, eu preciso fazer minhas unhas se eu quero elas bonitinhas, eu preciso pentear o cabelo, eu preciso organizar o meu ambiente, porque se eu não organizar, eu preciso beber água, eu preciso comer saudável, eu preciso exercitar o meu corpo, não é?
E quando eu tenho isso muito claro para mim, né? Que fazer as coisas que eu sei que fazem bem me trazem esse sentimento de contentamento. Talvez seja a grande sensação de contentamento que eu tenho todos os dias e que só depende de mim. Eu quero dividir isso com vocês porque muitas vezes a gente acha assim, eu fiquei feliz porque alguém me fez um elogio. Pois é, mas o outro fazer um elogio não depende da gente. Concordam? O outro fazer um elogio vem do outro. O outro fazer uma gentileza também vai deixar a gente feliz, mas depende do outro. Ser reconhecida por alguma coisa, né? Tem situações que não estão no nosso alcance. E aí a gente vai deixar a alegria, o sentimento de contentamento, para quando um dia aquilo acontecer, não dá, entende? É disso que nós estamos falando. Nós arregaçarmos as nossas mangas, colocarmos, né? A gente meter a cara, mãos à obra, vamos lá. Onde é que eu encontro esse sentimento de contentamento, de prazer de viver, de júbilo, satisfação, exultação? Exultação já é um pouco, né? Tipo, se aconteceu uma vez no dia, uhul! Mas o sentimento de contentamento, esse tem que fazer parte da nossa rotina, certo? E isso é alegria. No livro da Louise Hay, tem uma lista. Depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar com vocês. Não vou compartilhar a lista, porque são páginas e páginas. Não vou fazer isso, não. Acho que é melhor comprar o livrinho lá. Porque é um livro que dá uma continuidade àquele que nós trabalhamos aqui em agosto, que foi 20, quem lembra? 21 dias. 21 dias para curar a sua vida. Que a gente entende que não são só 21 dias, mas que isso dá o gostinho, dá o começo, né, para a gente realmente trazer a mudança para a nossa vida, assim como a proposta da alegria. Então, naquele livro que a gente trabalhou, que tinha a questão do espelho, fazer os exercícios no espelho, né? Um outro livro dela, que é Cure Sua Vida, que é a da capinha cor-de-rosa, naquele lá tem uma lista de partes do corpo e dos sintomas e o que é que a gente quer alcançar naquilo ali. Então, em vários aspectos ali aparece a alegria como sendo o antídoto, por exemplo, para problemas do coração, colesterol alto. Eu gravei esses porque são os mais comuns aqui em casa, né? Mas a gente sabe que alegria traz, veja, junto com o prazer de viver, um sentimento de contentamento e faz com que a vida passe a fluir de uma forma mais leve, né? Então, em síntese, o que eu estou dizendo é que o nosso cérebro tem uma tendência de olhar as coisas que não estão funcionando, a gente tem uma tendência, né? Esse mesmo cérebro tem uma tendência de deixar para lá esse sentimento de contentamento. E o nosso trabalho é fazer com que esse sentimento de contentamento seja focado, é prestar atenção nesse sentimento de contentamento à medida em que ele vai acontecendo no nosso dia e a gente vai dizendo: olha que legal, eu consegui isso, eu bebi água, eu fiz exercício, eu comi direito, eu arrumei as coisas que eu precisava, eu fiz aquilo que eu me proponho a fazer para o meu bem-estar, para me sentir bem. Então, vamos lá. Esse é a definição da alegria. E aí eu quero trazer aqui esse nosso velho conhecido, que é o sorriso de Duchenne, que a gente já viu em episódios anteriores aí.
que é o sorriso verdadeiro, tá? Então, tem 3 sorrisos ali, mas só um deles é o sorriso verdadeiro. Qual vocês acham que é? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Alguém arrisca? Eu acho que é o primeiro. Eu Primeiro. acho que é o terceiro. Uhum. Então, o que define o sorriso verdadeiro? Porque às vezes a gente. Vamos tentar fazer um sorriso aí assim, né? Querem abrir a câmera? Vamos tentar fazer um sorriso falso, assim, um sorriso forçado. Vou abrir a câmera aqui, então. Que seria um sorriso forçado, né? Faz um sorriso Né? forçado. Faz um sorriso forçado. Faz um sorriso forçado aí, né? Aquele sorriso que quando você vê a pessoa fazendo um sorriso forçado, você sabe que é forçado, né? Porque não transmite aquilo que deveria transmitir. Então, o sorriso verdadeiro, que é chamado sorriso de Duchenne, porque foi esse cara que descobriu isso, né, dentro de pesquisas e tudo mais, ele descobriu que o sorriso verdadeiro é um sorriso que, além de trazer, né, o formato dos lábios, assim, ele traz ruguinha do pé de galinha aqui, entendeu? Então, que sorriso é esse? É um sorriso que, ó, tem que fazer a ruguinha aqui. E aí, o que que acontece com esse sorriso de Duchenne? Ela já me dá vontade de sorrir naturalmente, né? Por quê? Porque ele estimula o cérebro, entendeu? E o nosso cérebro, ele é estimulado, né, muitas vezes, por aquilo que a gente quer sentir. Então, para trazer esse sorriso de Duchenne, o sorriso verdadeiro, para que ele mobilize no cérebro as áreas de percepção da alegria, não vale o sorriso falso. Sorriso falso, vamos fazer um sorriso falso aí? Que coisa falsa, né? Que coisa assim, né? Se não abrir a boca, então vou fazer aquele assim, ó. Também não. Então, nós vamos fazer o exercício que é 30 segundos, eu vou marcar aqui no meu relógio, no meu celular, e nós vamos fazer juntas aqui o sorriso de Duchenne, que é com covinha, né? Tem que fazer o pé de galinha aqui, beleza? E aí, depois de 30 segundos, vocês vão me dizer o que vocês estão sentindo. Vamos lá? Todas prontas? Vamos ensaiar, então? Ruguinha aqui, beleza? Então, vamos lá, valendo! Mantendo o sorriso de Duchenne. É rapidinho. Mesmo que seja forçado, ele tem um objetivo e eu já vou começar a rir. Mantenha aí, mais um pouquinho. Muito bem! Deu certo. E aí? Qual a sensação? Dói a boca. Dói a boca? Ai, ai. Eu estou ouvindo as risadas aí, ó. Tá vendo? Esse é o efeito do sorriso de Duchenne. Ele leva o estímulo ao cérebro dizendo: eu estou feliz. Então, dá para fazer esse sorriso quando a gente acorda? O que vocês acham? Dá. Dá. Dá para fazer ao longo do dia? Dá. Dá, né? A questão é assim, eu vou lembrar, tudo é hábito. Você pode fazer um lembrete para você. Eu coloquei aqui no óleo, eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Olhinho, venha, diga oi, venha, diga oi. Diga oi, meninas maravilhosas. Eu também vou. Meu, que cheiroso. Então, olha só, eu coloquei
bandana nele aqui do Mr. Smiley, né? Ah, E aí, cada vez que eu olhar para isso aqui, eu vou lembrar que é para fazer sorriso de Duchenne. E quando eu vejo ele o dia inteiro, né, bebê? Diga oi, eu tô aqui com a minha mãe. Então, é um lembrete, né? Mas a gente pode fazer outros lembretes também, né? Pode lembrar, né? A dona Inês e a Sandra podem ficar se lembrando, né? Uma faz, a outra olha e faz e já dá risada junto, né? Enfim, delícia. é isso. Para ativar no cérebro o sentimento de alegria, né? É claro que eu vou dar umas dicas aqui para vocês de atividades e tudo mais que a gente pode fazer para liberar isso, mas o simples sorriso verdadeiro, que é o sorriso de Duchenne, já tem esse potencial, tá? E aí, é claro que se eu estou liberando neurotransmissores do bem-estar, eu vou olhar para as coisas de uma forma mais leve, né? Eu vou encarar o meu dia de uma forma mais leve. Isso é ciência, tá? Eu não estou inventando e não é bobice, não. Isso aqui é ciência e funciona. Eu falo para vocês que eu sempre testo, né? Tudo aquilo que eu trago para vocês, né? Levo para o consultório e tal. E então, ó, o sorriso verdadeiro é o terceiro, né? Porque o primeiro não tem covinha, tá? Não tem as ruguinhas ali dos olhos, né? Tem que ter E esse segundo aqui, o do meio, tá bem sem gracinha, né? Tá tipo assim, né? Errei. Beleza. Então, vamos lá. E onde é que a gente encontra o nosso sorriso? Claro que a gente pode fazer o sorriso de Duchenne, que acabamos de praticar aqui juntas, mas a gente também pode ir buscar, né, esse sorriso como uma marca da alegria na nossa vida em afirmações positivas, né? A Louise Hay, que a gente já trabalhou, né? A Louise Hay tem um livro só de afirmações positivas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente falar sobre isso também, mas eu vou primeiro passar essa lista aqui. Então, o que é que pode trazer o sorriso para o nosso rosto? O que é que pode trazer alegria? Afirmações positivas, atividades. Que tipo de atividades? Tem uma lista aqui que eu fiz também para a gente conversar, mas, por exemplo, dançar, né? Dançar é uma coisa que a gente não faz. Vocês lembram de dançar em casa? Quando vocês estão sozinhos, sei lá, em qualquer situação? Eu não Eu- danço, mas caio na risada quando o Mauro dança as músicas gaúchas. Ah, é? Tá vendo? Ou quando ele me pega para dançar com ele. Tá vendo? Eu danço com o Yudi. Viu? Então, é isso também. Os nossos pets, né? Quando a gente abraça, brinca com eles, isso libera um neurotransmissor chamado ocitocina, que também vai trazer o sorriso, né? Também vai trazer o sorriso. É uma das atividades possíveis, brincar com os pets. Dançar é uma outra atividade possível que a gente não precisa ter. Não precisa estar num baile, não precisa estar numa festa de casamento, não precisa estar num evento assim. Você pode lembrar das músicas que você gosta, né? Fazer um playlist ali, ou simplesmente colocar uma musiquinha no meio do dia, né? Uma musiquinha que você coloca ali, pode marcar depois do almoço, porque daí já ajuda a gastar, né? Fazer o metabolismo acelerar e gastar mais aquelas calorias que a gente acabou de ingerir, porque diz a lenda que quando a gente come e vai deitar ou vai ficar sentado a tarde inteira, não é que engorda, mas é que aquilo fica, o metabolismo fica lento, né? E a gente vai absorver mais aquelas calorias que a gente acabou de ingerir. Então, uma das dicas daquela deusa da glicose que a gente falou antigamente, né? Quem não sabe do que eu estou falando, depois manda mensagem no grupo ou manda mensagem lá no YouTube, onde eu vou colocar o vídeo de hoje, perguntando o que é isso, que a gente entra mais em detalhes. Mas ela dá essa dica, né? O shot de vinagre em jejum
ou antes das principais refeições, e mexer o corpo depois de uma refeição importante que a gente tenha 10 minutos ali mexendo o corpo. Eu fiz isso esses dias. Eu coloquei 2 músicas e fiquei dançando depois do almoço. Me senti super bem, aqueci, né? Mexi o corpo, atividade cardiorrespiratória, que é importante também para a gente, e vida que segue. Para ali, então, 10 minutos, dá umas 2 músicas, dançou, beleza, bora, vamos trabalhar, vamos fazer tudo que tem para ser feito, né? O que mais? Vamos continuar a nossa lista aqui. Então, afirmações positivas, atividades, amizades, desculpe, autocuidado, amizades, as fontes que a gente tem. Que filme que eu estou assistindo, que livro que eu estou lendo, que vídeo que eu estou vendo, né? São fontes que podem trazer alegria, né, para o aqui e agora. O próprio brincar com os pets, né? É uma fonte de alegria, de sorriso, de descontração, de ocitocina e de bem-estar. Foco de atenção. Onde é que eu estou colocando o meu foco? Então, lembrando. Volta aqui. O nosso cérebro vai sempre focar naquilo que é um problema, aquilo que eu não resolvi, aquilo que está me incomodando, aquilo que é um compromisso, muitas vezes, né? Amanhã ou quinta-feira eu tenho tal compromisso, eu não posso me descuidar, né? O próprio ato de votar, né? Então, domingo foi um compromisso, o cérebro estava focado, enquanto a gente não foi lá e votou, não relaxa, né? E assim a gente vai vivendo os nossos dias, muitas vezes, em função daqueles compromissos, certo? Lembrando que muitos compromissos podem ser simplesmente agradáveis, né? A gente teve um almoço em família aqui em casa no sábado, eu vi meus irmãos, minhas cunhadas, né? Meu irmão que está fazendo tratamento, volta e meia ele vem aqui para Curitiba, e daí a gente estava tentando marcar esse almoço e não dava certo, e não sei o quê, e de repente, então vai ser sábado o compromisso que ele tinha, né, no hospital lá. Falei, então vai ser sábado, né, e daí já chamei o outro irmão também, e daí já veio o filho, e virou numa festa, né, a gente passou horas aqui conversando, comendo, e conversando, e comendo, e conversando. É uma festa, né? Não precisa ter uma razão especial. A gente pode reunir as pessoas. Por isso que eu coloquei ali amizades. Foco de atenção e práticas de gratidão. Sabe que as práticas de gratidão têm um efeito comprovado no nosso cérebro de mais autoestima, mais alegria, mais satisfação na vida, né? E a gente vai chegar lá. Hoje eu trouxe 2 pontos dessa lista para a gente conversar um pouquinho mais. Então, entre as afirmações positivas, eu passei para vocês um tempo atrás a oração da autoestima, né? A oração da autoestima, ela começa mais ou menos assim, eu não coloquei ela inteira aqui, mas quem não tem ainda, a gente pode repostar lá no grupo. Então, que afirmação é essa? Começa assim, né? Sou alegre, perfeita e forte. Tenho fé e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente e assim continua. Então, a ideia é que a gente faça essas afirmações. Por que afirmação? Afirmação é um tipo de frase, né? Então, podia ser uma pergunta, não é um questionamento, é uma afirmação. E afirmação positiva, porque eu estou dizendo coisas que me fazem sentir mais positiva, né? Repetições que a gente pode fazer, transformando, assim, a qualidade do nosso pensamento, que também é uma prática muito importante, a gente cuidar da qualidade do pensamento. Então, a primeira afirmação que eu coloquei aqui é essa, da oração da autoestima, e a outra, que é do livro da Louise Hay, mais ou menos, né? Eu misturei algumas coisas ali. Então, eu crio a minha realidade na minha mente e tudo que eu quero chega até mim. Tudo que eu preciso saber me é revelado. Tudo o que eu acredito se torna verdade. Enfim, pode ser, de repente, uma frase bíblica,
né? Pode ser uma frase filosófica que você escolha, pode ser uma oração que você faça, né? Pode ser uma frase de um livro, pode ser às vezes até uma figura, onde você coloca assim, né, uma figura que te traga bem-estar e alegria. Eu já vou mostrar uma figura para vocês. Duvido que vocês não façam um sorriso bem bonitinho. Mas então, primeiro passo, afirmações positivas. E o segundo passo que eu trouxe aqui, segunda ideia, são as ações, né? Atividades, certo? Que atividades são essas? Então, eu fiz uma lista aqui, mas pode haver muitas outras, né? Penso assim que fazer uma atividade física, jogar um jogo, né? Muitas vezes, por exemplo, ping-pong, jogar jogo de tabuleiro mesmo, né? Pode trazer o sorriso também. Então, olha só o que eu coloquei nessa lista aí: dançar, cantar, pular corda, caminhar na natureza, cozinhar, ajudar alguém, ler um livro que me interessa, terminar um livro, né? Lembra? A definição da alegria inclui ali um sentimento de contentamento. Então, contentamento de terminar um livro, contentamento de terminar uma peça de tricô, contentamento de arrumar a minha casa, contentamento de fazer uma caminhada. E essa caminhada não é lá, óbvio, 15 minutos, sabe? 15 minutinhos que você saia, dá uma volta. Então, como é que eu faço? Quando eu saio para caminhar, eu vejo quanto tempo eu quero caminhar. E aí eu divido isso por 2, né? Então, por exemplo, eu quero caminhar meia hora. Então, eu vou fazer um trajeto de ida de 15 minutos. E daí eu vou voltar, certo? 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, né? Ajudar alguém, né? Tão legal quando a gente pode ajudar alguém. Acho o máximo isso. E às vezes as coisas vêm para nós, né? Eu fui ao mercado sexta-feira, achei muito legal assim que o universo me proporcionou. Eu estava entrando no supermercado, né? Saindo do estacionamento, assim, parei o carro, estava entrando e tinha um cartão. Não sei se era um vale alimentação, ou se nem vi direito o que era uma marca, um nome assim diferente e tal, mas era um cartão de banco, né? No chão. Peguei aquele cartão, subi lá no supermercado, entreguei no atendimento ao cliente, falei, olha, eu achei lá embaixo, né, no estacionamento. Ai, muito obrigada e tal. E já pegou o microfone e acionou ali, né? Atenção, cliente, tal, 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 comparecer ao balcão de atendimento. Olha que legal, né? Uma oportunidade que caiu no meu colo para ajudar alguém, para fazer o bem. Depois eu estava já para pagar as minhas compras, né? Tinha uma pessoa na minha frente e tinha uma outra compra que estava acabando, né? Aí chegou uma senhora com a filha e tal, não sei o quê, e pediu para furar a fila. Ela tinha lá 3, 4 coisinhas que ela queria pagar. Pediu para a pessoa que estava na minha frente para furar a fila e a pessoa disse assim: pergunta para ela, né? Apontando assim para mim se ela não se incomoda. Daí ela veio perguntar, ela disse, ai, sabe o que é que eu não sou daqui, eu tô com o ônibus do hospital, porque a gente veio fazer consulta, não sei o quê, e tem hora. Veio até aqui para dizer assim, a senhora tem que se organizar com o seu horário, assim como todo mundo, né? Mas eu pensei assim, o que custa, né? Vai levar o quê? 5 minutos, 10 minutos aí? Eu me organizei com o meu tempo para poder ficar aqui na fila e tal. Então, ela passou, agradeceu um monte e tal. Então, o universo, às vezes, nos dá a possibilidade de ajudar alguém, de fazer uma boa ação. E quando não der, a gente procura, certo? A gente procura. O que mais que eu coloquei ali? Assistir um filme leve, sabe? Uma comédiazinha, assim, que você assiste. Se você sorrir, já valeu, né? Visitar um lugar bonito. Claro, muitas vezes a gente tem que organizar isso, né? Agendar. No fim de semana ou amanhã eu vou visitar um lugar assim, eu vou passear num jardim, eu vou
andar no centro e vou olhar uma loja bonita, uma loja que eu gosto, ou eu vou tomar um café num lugar que eu me sinto bem, né? Aprender algo novo, pode ser qualquer coisa. Às vezes a gente aprende a fazer, sei lá, um suco diferente, né? Quando você faz um suco e fica gostoso, não tem sentimento de contentamento? Então você vai sorrir. Quando eu coloquei ali cozinhar, desde que não seja todos os dias por obrigação, né? Que também daí, senão, ninguém merece, né? Às vezes, até queimar o arroz vale, né? Queimou o arroz, dá risada do arroz queimado, entendeu? Aqui em casa, às vezes, quando eu esqueço um pouquinho o arroz, aí fica, né? Clu, tu deixou queimar o arroz? Se não, o Mauro gosta da casquinha que fica embaixo. Vendo? Essa É, casquinha é tão crocante, o Mauro gosta, não queimei, eu deixei. então, né? É poder rir, é poder encontrar graça, lidar com leveza de algumas coisas. Por exemplo, eu varro aqui a minha calçadinha, né? E às vezes eu estou na metade do caminho, estou no fim, vem um vento e joga todas as folhas de volta, né? E eu digo, dar risada, entendeu? Eu devia dar risada, eu devia falar para mim mesma, por que eu não varro ao contrário, então, né? Varro de lá para cá, chega aqui, pazinha, vassoura e joga no lugar certo, né? Entendeu? Então, olhar para algumas coisas com mais leveza, né? Achando graça até da gente mesma, né? Pus uma meia aqui que não tem nada a ver com a roupa. Dá risada, né? Nossa, pus uma camisa aqui do lado avesso. Dizem que é sinal de sorte, né? Quando você põe uma roupa do lado avesso sem querer, é porque você vai ter sorte. O problema é fazer e depois vai no mercado e confio que estava em avesso. Como é que foi? Eu coloquei, tem uma blusa que é bem difícil você saber qual que é o avesso e qual que é o direito. Ela é bordada. Aí eu pus a blusa, fui no mercado, fiz as compras, passei no caixa, beleza, tudo legal. Quando eu chego em casa, que eu fui eu estava com a roupa do lado avesso, né? Já pensou? Né? Ou com a etiqueta, né, Sandra, da loja lá pendurada. Tem que dar risada, Já entendeu? cansei de ver. Né? No dia da nossa confraternização, eu estava com a etiqueta da jaqueta. Uhum. É por isso que eu falei. Então, ouvir música, beber água, né? Por que eu vou sorrir quando eu vou beber água? Ué, você pode sorrir porque você vai lembrar dos nossos encontros e quanto a gente pega no pé das pessoas, né, dona Inês, que não é para beber café por água. Água é água, café é café. Então, tá mais água. Muito bem, muito bem. Água é importante, né? O meu chá verde que o médico mandou eu tomar. Uhum. Mas chá verde, ele é forte também, não pode tomar por água, né? Não, É o tanto do chá e o tanto de água. uma xícara por Andar dia. na grama, né? Andar na terra, porque isso dá um alívio, descarrega, né? Vai trazer sensação de contentamento? Depende. Se você entender que, olha, eu estou pisando na grama, estou andando descalça na grama, me lembra a minha infância. Imagine eu aqui, ó, descalça na grama, pisando na grama, né? Fazer jardinagem. A gente, quando tem os nossos vasinhos, acho que aqui todo mundo tem os vasinhos lá, né? É tão bonitinho quando você vê, por exemplo, eu tenho tomatinho aqui em casa, né? Quando eu vejo tomatinho brotando, né? O tomatinho tá vermelhinho. Ou as flores, né, que começam a aparecer. De ontem para hoje, a rosinha que eu tenho ali, a Sandra me deu uma mini rosa e o Matheus também me deu um vasinho de mini rosa. Eu queria pôr na floreira, mas a minha floreira está assim abarrotada de tomatinhos. Coisa mais linda. Aí eu comprei um vaso maior, pus as mini rosas e ontem tinha uma que estava em botão. Hoje, cada vez que eu passava por ela, juro para vocês, cada vez que eu passava por ela, parecia que ela tinha aberto um pouquinho mais. E agora, no fim do dia, quase aberta a rosinha.
Oh, que bonitinho, né? Tu conversa com elas? Converso, ontem mesmo, Ah, vocês são lindas, estou esperando a florezinha, né? As minhas orquídeas também eu coloquei ali para vocês enxergarem, né? Também a gente tem que falar com elas, né? Tem que prestar atenção, porque o sentimento de contentamento, ele precisa que a gente pare e preste atenção, né? Quando você faz alguma coisa e você diz assim, olha, eu fiz isso, olha, eu resolvi aquilo, olha que bacana, né? Entende? É prestar atenção às coisas que a gente está promovendo na nossa vida. Quer ver que coisa mais fofa isso aqui, ó? Oh, ai, que fofuras. bonitinho, né? Eu coloquei essas fotinhos aí porque isso é um dos, como é que eu chamei ali, foco, né? Onde é que a gente está, fonte, onde é que a gente está colocando o nosso foco? Quando você vê fotinho assim de cachorrinho, oh, que bonitinho, Olhar de pidão. não é? Coisa fofa. Aqueles dois ali, o outro deitadinho, é muito bonitinho. Não é para passar o dia inteiro vendo filminho de cachorrinho. Mas se você tá meio borocochô, sabe? Vai lá e olha umas figurinhas, né, de bichinho assim. Isso vai trazer o sorriso. E o sorriso é uma sensação de contentamento, tá? Muito bem. Então estamos falando sobre isso aqui. Agora eu quero saber de vocês, mãos à obra. Vamos colocar uma meta na nossa semana. Meta do quê? Estamos falando sobre alegria. Expliquei para vocês que a alegria, ela não é uma coisa tão espontânea como a gente imagina. Ela pode ser, por exemplo, eu estou muitas vezes estudando e fico ouvindo esse barulhinho, tec, 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 que é o óleo andando para lá e para cá, né? Falei para vocês de acompanhar a rosinha abrindo, mas acompanhar a rosinha abrindo foi um foco, foi intencional, né? Até a hora que ela abriu, assim, eu disse, ai, que linda, né? Então, quais são as ações que a gente pode trazer para a nossa vida, tendo em mente que nós queremos ter um foco de atenção ao sentimento de contentamento. Contentamento. Então, o que é o contentamento? É a gente poder parar e dizer, puxa, que legal, ó, eu fiz isso, né? Para qualquer atividade que a gente faça, parar com a intenção de ter um pequeno sorriso nos lábios, no sentido de dizer, eu fiz, eu queria fazer e eu fiz. Eu consegui resolver, né? Eu consegui fazer, eu consegui modificar e o sorriso nos lábios. Então, a meta da semana vai ser baseada na resposta que vocês me derem para essas perguntas. Você quer se sentir mais alegre? Eu quero, Sim, claro. Eu também quero. Você quer fazer mudanças? sempre. Porque a mudança, que mudança, né? Fazer mudanças no nosso foco de atenção, por exemplo, ou fazer mudanças no nosso senso de contentamento, que é quando a gente presta atenção. Presta atenção no quê? Então, de novo, né? O que é que vai te dar um senso de contentamento? Hoje eu tive o senso de contentamento porque eu fui ao dentista, resolvi o probleminha lá do meu dente, beleza, tapinha nas costas, ó, que legal, né? Ai, como é bom a gente precisar de um serviço e você consegue o serviço e você tem o dinheiro para pagar por aquele serviço. Contentamento. A rosinha ali que abriu. Contentamento. Limpei a casa. Ih, tá tudo em ordem, que bonitinho. Contentamento.
Dei banho no Oli. Contentamento, tá cheirosinho, vou abraçá-lo, né? Com mais gosto, com mais vontade, porque ele tá limpinho e cheirosinho. Beber água, tomar um café com leite, parar e prestar atenção. O nosso encontro aqui, retomar as nossas conversas, né? Retomar o nosso trabalho juntas aqui, contentamento. Então, pensem aí, eu quero que vocês me digam pelo menos uma coisa que vocês vão fazer durante essa semana para conseguir esse sentimento de estar mais alegres, de alcançar mais contentamento. O que é que vocês se propõem a fazer? Mas tem que falar já qual é o propósito? Pode falar. Essa semana eu quero sair, me distrair, tomar um café, tomar um sorvete, olhar uma vitrine, ver coisas diferentes, criativas. Uhum. Eu quero, essa semana, ir na aula, não, ir na turminha do crochê, para a gente fazer um lanche todo junto, cada um leva uma coisa, e a gente se diverte um pouco. Eu não sou muito de conversar, mas eu escuto os outros conversar e fico animada, porque não sai nada sério lá, só sai brincadeira. Então, Ótimo! Quantas bastante. risadas, né? Bom, tu já sabe, né? É dar atenção para a diva, que eu comentei contigo hoje, que nós conseguimos fazer uma segunda pata para ela com isopor, que ela corre agora pela casa, que parece um cavalinho correndo, que chega até a cansar. Cuidar a rosa do deserto, que está cheia de botão que vai abrir, que já dá para ver que é branca com bordas vermelhas. Quarta-feira já tem o salão marcado para lavar, escovar o cabelo, fazer pé e mão, Muito bem, me ocupar. muito bem. Eu estou escrevendo aqui porque eu estou colocando isso lá no grupo, tá? Então, para dar uma ideia para as pessoas e para a gente lembrar no nosso próximo encontro, voltar aqui para dizer quem é que falou que vai focar que vai frequentar o grupo de crochê. Foi? Como é que foi? Trouxe sorriso? Quem é que disse que ia tomar café e ver coisas diferentes? Quem é que disse que ia cuidar da pet, da flor, ia ao salão para se cuidar? Então, a meta, né? Quando a gente determina uma meta, a gente vai fazer o possível para que isso aconteça, né? Eventualmente, não dá para fazer isso um dia, mas veja, nós estamos falando de 7 dias. Nesses 7 dias, tem que colocar foco de intenção para que essa meta aconteça. Vou colocar mais uma meta aqui, que eu vou chamar de meta para o grupo, que é o sorriso de Duchenne, tá? Então, já sabemos o que é o sorriso de Duchenne, que é o sorriso verdadeiro, e vou colocar aqui como sendo uma prática para a gente fazer várias vezes durante a semana e prestar atenção nos resultados que isso vai nos trazer, né? Se a gente consegue perceber mais alegria, mais leveza, se a gente consegue perceber a sensação, o sentimento de contentamento, né? Eu vou sair para tomar um café. Ai, que maravilha! Você olha o movimento, você olha as pessoas, você toma um café diferente, sem ninguém em volta, atrapalhando, incomodando, né? Cada uma dessas coisas que vocês falaram é para ser um foco de alegria, um foco de contentamento.
assim como outras pequenas coisas que eu vou pedir também que vocês observem, que trazem a sensação de contentamento, né? Então, como é que a gente descobre isso na vida? Com atenção. Você tem que colocar a sua atenção naquilo que te traz a sensação de contentamento, de júbilo, de exaltação também, né? Exultação. Porque o foco naquilo que é difícil, problemático, dolorido, o cérebro faz sozinho. E o nosso trabalho é tirar o foco de lá e colocar em coisas que são gostosas, alegres, positivas, né? E se vocês tiverem outras ideias e quiserem compartilhar também no grupo, fiquem bem à vontade, tá E bom? lembrar que o sorriso também é ótimo para a face, né? Ah, Ele sim. mexe não sei quantos músculos da face. Aham, para manter, né? Fazer um exercício aqui, ginástica facial, isso mesmo, pô, Aham. bem legal. Querem perguntar alguma coisa? Foi ótimo o nosso retorno. Que bom, que bom. Então, hoje a gente fica por aqui, lembrando que o nosso foco em outubro é a alegria. E como é que a gente vive a alegria na nossa vida? Que ela se torne um foco da nossa atenção, no sentido de ter leveza, de deixar as coisas mais pesadas passarem, né? De prestar atenção a um sentido da vida que faz com que a gente viva de uma forma leve, de uma forma alegre, de uma forma que traz um benefício maior para a nossa vida, mas que tem que ser um propósito, porque o nosso cérebro sozinho não consegue fazer isso. Então, a gente tem que determinar que vai prestar mais atenção no sentimento da alegria. Desejo que Deus nos abençoe, que envie o seu Espírito Santo, que a gente seja muito iluminadas, sejamos todas, né, muito iluminadas nessa semana, prestando atenção à alegria de viver e espalhando isso por onde a gente for. Amém. Um beijo e até semana que vem, se Deus Até a quiser. semana que vem. Beijo, maravilhosas. Beijo. Fique com Deus. Fiquem com Amém, a Deus. senhora também. Hã? Vocês também, né? Fiquem com Deus. Vocês também. Hoje eu estou acompanhando deitada, porque eu estou meio cansado. Vim do mercado, carreguei caixa. É uma maravilha. Faz parte, né? Faz parte. Um beijo, meninas. Boa semana. Beijo. Boa semana. Obrigada para ti também. Tchau.